Imagine entrar em um abrigo nuclear acreditando estar seguro, mas na verdade você acaba de se tornar parte de um experimento secreto. Hoje vamos explorar os Vaults mais assustadores do universo de Fallout. Enquanto muitos abrigos tinham falhas sociais e psicológicas, o Vault 4 foi muito além. Ele foi projetado para algo muito sombrio, a mutação humana controlada. O Vault 4 não era apenas um abrigo, era um laboratório secreto. Os cientistas que viviam ali não tinham supervisão externa e nem limites éticos. Sua missão era simples e aterrorizante: atrair os habitantes da superfície e usá-los como cobaias. Essas pessoas eram enganadas com a promessa de comida, segurança e proteção contra a radiação, mas assim que entravam, não havia mais saída. O objetivo principal era criar híbridos humanos capazes de sobreviver em ambientes extremos e radioativos. Para isso, os cientistas começaram a misturar o DNA humano com o de criaturas altamente resistentes à radiação. E o resultado? Criaturas grotescas e deformadas, mas incrivelmente adaptadas ao novo mundo. Entre as criaturas mais bizarras estavam os Gulpers. Esses híbridos possuem características de salamandras, pele úmida, membros alongados e uma capacidade assustadora de regeneração, mas ele não era apenas um monstro, eram na verdade humanos transformados. O mais perturbador não eram as criaturas, mas sim o fato que os cientistas continuavam vendo tudo isso como um progresso científico. É que os cientistas não o viam como vilões, eles acreditavam que estavam salvando o futuro da humanidade. Na visão deles, transformar pessoas em híbridos mutantes era um sacrifício necessário para garantir a sobrevivência da espécie. Sem supervisão, sem ética e sem compaixão. O Vault 4 mostra até onde a humanidade pode ir quando a sobrevivência vira desculpa para a crueldade. Entre todos os experimentos da Vault-Tec, o Vault 4 se destaca como um dos mais cruéis, porque nele a esperança era usada como armadilha. E se um Vault criado para salvar vidas tivesse sido projetado desde o início para coordenar todos os seus moradores? Antes da guerra, a Vault-Tec prometia segurança total contra a radiação nuclear, mas como muitos já sabem, nem todos os Vaults foram feitos para te proteger. O Vault 12, localizado sobre uma cidade que mais tarde seria conhecida como Necrópolis, tinha um detalhe fatal em seu projeto. Diferente dos outros Vaults, a porta do Vault 12 não fechava corretamente, e isso não foi um erro, foi intencional. O verdadeiro objetivo do Vault 12 era estudar os efeitos da exposição prolongada à radiação em humanos confinados. E com o passar do tempo, a radiação foi se infiltrando lentamente no Vault 12. E não houve explosões imediatas, não houve mortes rápidas, o que aconteceu foi muito pior. Todos os moradores do Vault 12 acabaram sofrendo mutações severas e se transformaram em ghouls. Décadas depois, o Vault 12 foi abandonado e a cidade na superfície passou a ser chamada de Necrópolis, um lugar habitado exclusivamente por ghouls. A Cidade dos Mortos, ela se tornou um refúgio para os ghouls inteligentes, um local evitado pelos humanos e um símbolo do medo e o preconceito no meio do deserto. Lá os ghouls tentavam viver em paz, reconstruindo uma sociedade própria, mas enfrentavam desafios constantes: a falta de recurso, ataques de ghouls-fera e a discriminação de humanos e saqueadores. Um dos maiores conflitos em Necrópolis era o controle da água. A cidade dependia de uma estação de purificação subterrânea. E quando essa instalação falhava, a sobrevivência de toda a população ficava ameaçada. E isso transformou Necrópolis em um lugar frágil, isolado e sempre à beira do colapso. Você confiaria o seu filho em um abrigo nuclear, sabendo que ele poderia nunca mais sair? O Vault 75 era assim. Localizada sobre Malden Middle School, esse Vault parecia à primeira vista um abrigo comum para proteger as crianças depois da guerra. Mas o que realmente acontecia lá embaixo era algo muito mais sinistro. O verdadeiro propósito do Vault 75 era criar humanos geneticamente superiores. As crianças eram separadas dos pais assim que chegavam, e os adultos eram executados imediatamente. A partir daí, os jovens sobreviventes passavam por um processo brutal: treinamento militar intenso, testes físicos diários, provas intelectuais constantes e avaliações psicológicas severas. A Vault-Tec tratava cada criança como um projeto, não existia infância, só desempenho. Quando atingiam a adolescência, chegava um momento decisivo. Se o jovem não atendesse os padrões, ele era eliminado, sem julgamento, sem misericórdia, mas nem mesmo após a morte se encerrava o seu papel no experimento. Os genes dos indivíduos imperfeitos eram coletados e analisados,
especializados. Já os melhores eram usados para reprodução controlada, garantindo que apenas os traços considerados superiores continuassem. Era uma forma extrema de eugenia científica, criando geração após geração de humanos aperfeiçoados. Na prática, o Volt 75 era uma linha de produção de seres humanos. Com o tempo, o sistema começou a falhar. Décadas após o início do experimento, os registros mostram que a situação começou a sair do controle. Os jovens mais velhos, já altamente treinados, fortes e inteligentes, começaram a perceber a verdade. Seus pais haviam sido executados, eles eram tratados como experimentos e muitos colegas eram mortos sistematicamente. Esse conhecimento gerou revolta, e então começou o conflito. Os terminais indicam que alguns dos jovens da elite se voltaram contra os cientistas e seguranças. Não eram crianças comuns, eram praticamente soldados perfeitos. O resultado foi rápido e brutal. O controle do Volt entrou em colapso, os cientistas morreram e sistemas deixaram de funcionar. O Volt 75 basicamente implodiu por dentro. Depois da revolta, existem fortes evidências do que aconteceu. Os sobreviventes abriram as saídas e abandonaram o Volt. Eles não tentaram reconstruir o local e não continuaram o experimento. Eles simplesmente fugiram, e isso faz todo sentido. Eles tinham sido treinados para sobreviver e não para viver em sociedade. Não é possível saber diretamente o destino final deles, mas os registros deixam pistas claras. Esses sobreviventes saíram décadas antes da história do Fallout 4, mas podemos imaginar o que aconteceu com eles. Alguns poderiam ter virado mercenários, outros se tornarem líderes de grupos, ou alguns simplesmente morreram. Mas uma coisa é certa, eles eram provavelmente os humanos mais preparados fisicamente e mentalmente de todo o pós-guerra. O experimento da Vault-Tec tinha como objetivo criar os humanos perfeitos, e no fim, esses próprios humanos perfeitos destruíram o Volt. Eu acho que eles conseguiram alcançar o objetivo deles. Pelo histórico da Vault-Tec, era exatamente isso que eles queriam que acontecesse. Você sabia que um dos experimentos mais cruéis do universo de Fallout transformou pessoas comuns em monstros gigantes? Agora vamos explorar a história mais sombria do FIV, o vírus de evolução forçada, e o que aconteceu no Volt 87. O FIV, ou Forced Evolutionary Virus, foi criado antes da Grande Guerra com um objetivo nobre: desenvolver os super soldados, imunes a doenças e à radiação. Mas como quase tudo no mundo de Fallout, deu muito errado. O vírus não só alterava o DNA, ele destruía a humanidade das vítimas. O Volt 87 foi escolhido como um dos principais locais de teste do FIV. Moradores foram expostos diretamente ao vírus. O resultado, quase toda a população virou um super mutante, mas muitos sofreram deformações extremas, e alguns se tornaram criaturas violentas e irracionais. E pouquíssimos sobreviveram com algum nível de consciência. O FIV transformava os humanos em seres muito maiores, mais fortes e quase imortais. Porém, isso vinha com um custo terrível: a perda da memória, redução da inteligência e instintos agressivos. E com o tempo, os mutantes passaram a capturar os humanos para criar mais mutantes. E quando os experimentos terminaram, ninguém veio resgatar os sobreviventes. O mundo lá fora já tinha sido destruído e o Volt 87 simplesmente esquecido. O vírus continuou ativo, transformando qualquer humano capturado em mais supermutantes, sem controle, sem cura e sem esperança. Com o tempo, os mutantes saíram do Volt e se espalharam pela capital de Westland, criando um ciclo infinito de violência.